Oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje está aqui com a gente a Daniela Garcia, que é psicóloga, educadora popular e trabalha com o teatro do oprimido. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. No meio das minhas pesquisas de justiça restaurativa e contextos brasileiros, eu me deparei com diversos livros de teatro. E eu imagino que agora você que está ouvindo deve estar se perguntando, mas teatro e justiça restaurativa, o que tem a ver? Mas olha, fica aí nesse papo que eu tenho certeza que no final dele, na verdade você vai estar se perguntando, como eu nunca pensei nessa relação? E é por isso que está aqui com a gente hoje a Daniela Garcia, para mostrar que essa relação é bem mais provável do que a gente imagina e que pode potencializar, e muito, transformações sociais. Dani, conta pra gente então, pra gente começar esse papo, o que é o teatro do oprimido? Beleza. Então, o teatro do oprimido é uma metodologia estética, estético-pedagógica, que foi sistematizada pelo Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro, e que hoje é pesquisada, desenvolvida, por diversas pessoas no mundo inteiro, O que o Boal propõe, vamos dizer, nessa metodologia, é um pouco uma crítica do próprio processo de produção estética, da circulação. Então, o que ele vai dizer a gente é bombardeado por diversas imagens, sons, por diversos elementos estéticos que não são neutros, vamos dizer, que são produzidos, e circulados pelos meios de comunicação ou nos nossos próprios rituais, e que carregam certos valores que são produzidos por certos grupos que na nossa sociedade são privilegiados, Então, essa produção estética, ela leva um certo assujeitamento das pessoas que são oprimidas, que são desprivilegiadas na sociedade, e as mecanizam a sentir, a perceber, a compreender o mundo, a desejar certos aspectos da realidade de uma maneira que leve, vamos dizer, à manutenção dessas formas de privilégio, das relações de opressão que se estabelecem na sociedade, Então, o que o Boal vai fazer, ele vai dizer, bom, se a estética ela pode ser usada para intensificar as formas de opressão na sociedade, ela também pode ser uma ferramenta de luta e de libertação dos grupos oprimidos. Então, o que ele vai passar a fazer é sistematizar diversos jogos, exercícios, técnicas teatrais que possam fazer com que as pessoas, os grupos oprimidos, através da vivência teatral, possa desmecanizar o seu corpo, porque também essa, vamos dizer, é uma perspectiva importante para essa discussão da opressão, também o lugar do corpo nas relações, e como a gente tem o nosso corpo mecanizado, e a relação entre corpo e mente ela está sempre articulada, então como a gente pensa, como a gente sente, como a gente é afetado na nossa vida, elas têm uma relação. Então, a forma como a gente lê o mundo, a forma como a gente sente o mundo mecanizada faz a gente reproduzir certos padrões na sociedade, e o teatro pode ser uma ferramenta para a gente passar por certas vivências, se utilizando do corpo, que nos leve a certo estranhamento da realidade, a nos fazer questionar, por que eu sinto desse jeito, por que na hora que eu vou improvisar a partir de um certo lugar social, eu vou para esse lugar, eu faço esse tipo de fala, Então, certos estereótipos aparecem de uma maneira muito evidente e que nos possibilita, discutir sobre esses elementos e potencializar, vamos dizer, essa desmecanização para tornar o corpo de novo, expressivo e criativo para a construção de novas práticas sociais, para novas formas de se relacionar, enfim. Não sei se eu falei funciona... muito. Não, e como que funciona, assim, para uma pessoa leiga no assunto, como que funciona essa reflexão toda que você falou, de você repensar esses estereótipos e se encontrar nesses estereótipos na hora de atuar? Em que momento? Tipo quando vai discutir roteiro? É no meio da improvisação? Como que funciona isso? Tá.
Então, um dos elementos, vamos dizer assim, mais basais do teatro oprimido são os próprios jogos, né? Os jogos teatrais é a potência que o Boal traz para o jogo teatral, enquanto, né, uma vivência corporal, né, que ele fala assim, o jogo, que nem é na vida, tem regras, né? E ao mesmo tempo que tem regras, tem um espaço para você criar, para você, né, de alguma forma dialogar dentro dessas regras. Então ele acha que o jogo teatral pode ser e ser utilizado como metáforas da vida, né? Então, nos próprios jogos, vamos dizer, quando a gente começa a realizar, porque também tem que pensar que é uma técnica, né, que um dos seus intuitos é a democratização do processo estético, então é uma metodologia que é voltada para que todas as pessoas, né, então é para atores e não atores, né, para pessoas que... porque para o Boal todo mundo é artista, né? Então ele quer devolver, vamos dizer, esse aspecto da nossa humanidade para todas as pessoas e não só para algumas, como acabou se desenvolvendo, né? Então os jogos teatrais, ele possibilita essa vivência, né, do teatro de uma forma muito potente, né? Então assim, só para dar um exemplo, tem um jogo muito simples no teatro em geral, né? Então, o que o Boal faz é pegar os jogos e trazer a potência dos jogos para discutir sobre as nossas relações de opressão, sobre os estereótipos, né, que a gente estabelece. Então, um jogo muito simples que é você caminhar. Então, você primeiro reconhece como que você caminha, né? Qual é o seu ponto de gravidade, né? Como que você... o seu jogo de mãos, a sua barriga mais para frente, é mais curvado, você tem os seus ombros para baixo, você vai reconhecendo esses elementos. Aí depois disso você vai passando por outras caminhadas, então pode ser, sei lá, de animais, para até você chegar... você propor, vamos dizer, lugares sociais e as pessoas caminharem como essas pessoas. Então, por exemplo, como é que caminha um padre? Como é que caminha? De repente a pessoa fica um pouco mais ereta, ela vai andando um pouco mais lento, ou seja, muda o ritmo da caminhada. Como é que anda um professor? De repente a pessoa começa a andar rápido, atrasado, nervoso. Né, muda, e isso traz, vamos dizer, já diversas informações sobre esses lugares sociais, como eles funcionam, quais são os elementos envolvidos na pessoa que ocupa aquele lugar. E aí, por exemplo, tem uns lugares que a gente sempre provoca porque a gente sabe que o estereótipo vai vir para a gente depois poder justamente discutir. Então, por exemplo, a gente pergunta, como é que caminha uma pessoa rica? Como é que caminha uma pessoa pobre? Aí, como é que caminha uma pessoa oprimida, um opressor? Depois, em algum momento, a gente pergunta assim, como é que caminha um ladrão? É impressionante como na maior parte dos grupos que a gente faz esse jogo, a pessoa pobre caminha muito parecido como o ladrão. Ou seja, é um jeito assim que se você perguntar, ninguém vai virar para você e vai falar assim, não, olha, eu tendo a achar que pessoas pobres podem ser criminosas. Ninguém vai falar isso, né? A não ser que seja uma pessoa. Sim, é o famoso sociedade racista que ninguém é racista. Exatamente. Se você perguntar, exatamente. Ninguém vai te falar isso. Porque todo mundo sabe, né, que é feio, né, assim. Só que a nossa forma de ver o mundo, não porque as pessoas são ruins ou boas, né, mas porque elas estão, vamos dizer, sendo bombardeadas na nossa vida por elementos que nos fazem a ter esses estereótipos. Às vezes as pessoas nem sabem que elas têm, mas elas têm na hora. E aí, nesse jogo isso aparece com uma força enorme, tanto que a única vez que eu me lembro que foi diferente, eu sempre conto essa história, né, porque é muito engraçado, a única vez que foi diferente foi uma vez quando a gente fez esse jogo em Brasília, que quando a gente falou ladrão, todo mundo andou que nem político. Mentira! Em todos os outros lugares geralmente tem essa associação entre pobreza e o crime, né, então, Sim. E aí isso é muito potente pra gente poder discutir, vamos dizer, como que é construído. Então o jogo ele consegue levantar e de uma forma, vamos dizer, a pessoa fez no corpo dela, entende? Aquilo veio como uma denúncia, então não adianta, ela vai estranhar aquilo, ela vai ter que parar para refletir por que ela agiu daquele jeito. Só que é claro, a discussão ela não tem como intuito de virar e falar, lá, tá vendo como vocês são preconceituosos, não é isso. Mas é justamente a gente poder reconhecer o que nos atravessou, né? Nossos questionamentos diante dos jogos é sempre buscar um reconhecimento do que aconteceu para a constituição daquela construção, daquele estereótipo, enfim, né? Do que tiver envolvido nas relações de opressão, né?
Mas seus jogos, né? Aí tem assim uma porção de técnicas, né? Tem o teatro imagem, o teatro fórum, o teatro invisível, o teatro jornal, o teatro arco-íris. Assim, daria muitos podcasts aqui pra gente para contar todas as técnicas, né? Mas assim, vamos dizer, o fundamento de todas elas é de alguma forma se utilizar da estética, seja assim na construção da imagem, seja na construção de uma cena, seja na discussão dos meios de comunicação, um pouco pensar quais são os mecanismos de opressão, a gente tentar reconhecer esses mecanismos de opressão coletivamente. Então, isso é muito importante, porque um dos aspectos importantes do teatro oprimido é esse, né, da gente desindividualizar certos acontecimentos que a gente passa na nossa vida, então descobrir, não, mas espera um pouco, não é só comigo, é também com ela, é também com aquela outra, é também com aquela outra. Então isso nos oferece uma grande oportunidade para a pessoa sair do seu lugar de culpa, né, e de compreender que aquele é um processo social que atravessa outras pessoas também, e a gente criar, então, uma possibilidade, né, diante da análise da realidade, também espaços para que as pessoas possam criar estratégias de luta, de novas práticas sociais, enfim, né. Então, por exemplo, dando um exemplo de uma das técnicas mais famosas, né, no teatro oprimido, que é o teatro fórum, né. O teatro fórum, vamos dizer, é uma cena que é construída num grupo, então o grupo ele decide qual que é a temática que mais atravessa o grupo, o que é mais urgência para aquele grupo discutir. Através da história de alguma daquelas pessoas do grupo, a gente monta uma peça, que é a peça, vamos dizer, a estrutura dela é basicamente, tem um protagonista, que é uma pessoa que sofre uma opressão, né? Esse oprimido ele tem um desejo, que é um desejo que vai ser impedido por uma pessoa que tem mais poder do que ela, ou seja, né, tem uma relação concreta de poder, e que ele tenta lutar para sair daquela situação, mas ele fracassa. E a peça termina nesse fracasso. Quando termina a peça, a gente abre a oportunidade do público, né, o que a gente chama dos espectadores, né, não são pessoas que são passivas, elas também vão atuar, elas também vão, né, intervir e criar esteticamente, elas substituem, vamos dizer, o protagonista, né, era assim que a proposta inicial do fórum. Hoje em dia o fórum já é feito de várias formas, mas a ideia é substituir o oprimido e as pessoas poderem ensaiar, experimentar que outras ações, que outras estratégias aquela pessoa poderia ter feito, que aliados ela poderia buscar, né, para transformar aquela situação que ela está vivendo, né. Então, várias vezes, por exemplo, a gente aplicando isso nas escolas, né, então, onde a situação de violência, de abuso infantil, assim, muitas histórias de racismo, de homofobia, enfim, diversas histórias que ali, vamos dizer, estavam silenciadas, né, porque aí tudo vira bullying, né, assim, a gente tem essa hoje em dia, né, esse termo, assim, que um pouco, vamos dizer, homogeneiza, né, todos os conflitos escolares, né, dentro de uma perspectiva, né, e que individualiza, né, enfim, as diversas problemáticas que a gente tem, né, na produção do conflito, né, dentro da escola, e aí a gente consegue se ampliar para uma compreensão de quais são as práticas dentro da escola que fazem com que o racismo seja possível dentro dessa escola, que a homofobia seja dentro do... mas aqui a gente não discute sexualidade, mas aqui a gente não se pode falar disso, porque é normal chamar de viadinho, os professores não fazem nada, né, imagina, se a gente preparar a aula toda vez que chama... sei lá, enfim, e isso os próprios alunos podem reconhecer essas problemáticas e depois pensar, então o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para construir, então, outras práticas dentro da escola, né? Sim. Igual sempre fala que o intuito, o objetivo, né, final de toda a prática, né, e construção estética é a construção de uma nova ética, né, ou seja, de novas ações concretas, né, e continuadas, né, que é o que ele fala, que aconteçam concretamente, né, na realidade, né, que não fiquem só dentro da produção estética. Sim, eu achei muito incrível você falar sobre essa questão do corpo falar, né, que é exatamente um pouco sair do racional, que é onde a gente facilmente cai em argumentação, né, principalmente eu aqui falando do lugar do direito, assim, como é comum a gente já ter argumentos prontos para se defender de alguma coisa, para explicar, para se justificar, e aí quando você pede uma representação corporal e a pessoa sente aquilo no próprio corpo, né, ou como o corpo encolhe, ou como ele fica ereto, ou como ele anda mais rápido, mais devagar,
né? Tipo, como isso se dá no próprio corpo, né? Enquanto mensagem, enquanto simbologia, eu acho isso extremamente potente, né? E é uma coisa que eu já falo muito na justiça restaurativa, é o quanto é importante a gente também falar a partir do corpo, né? E não só do diálogo falado de palavras, porque muitas vezes a gente não tem exatamente consciência dessas palavras que a gente quer falar e fica travado na quantidade de palavras que a gente já fala há muito tempo e fica repetindo as mesmas. Então, eu acho muito incrível você trazer essa prática que eu não conhecia, da pessoa exatamente sentir no corpo a diferença que faz algum tipo de preconceito que ela tem, que talvez ela nem tenha consciência, ou tem, mas não dessa forma, né? Não no corpo dela. E aí eu queria aproveitar esse momento e dizer que recentemente eu abri a possibilidade lá na página do Instagram do Papo Debs, para quem acompanha por lá, para as pessoas mandarem perguntas aqui para o podcast, né? Para as pessoas convidadas. E a gente tem uma pergunta aqui para o nosso papo de hoje. Então, vamos ficar com a pergunta agora. Oi, eu sou a Mazi Torres, sou documentarista e facilitadora. E eu queria fazer uma pergunta. A justiça restaurativa, ela é um convite para a gente fazer um mergulho mais profundo, mais amplo, em todos os contextos da condição humana, né? Então, eu queria saber de que maneira que o Teatro do Oprimido se aproxima desse movimento da justiça restaurativa. Bem legal, boa pergunta. Acho que a gente pode pensar juntos, né? Assim, né? Quais são essas pontes? Acho que são, acho que muitas possibilidades, né? Assim, como a gente participou, né, daquelas formações de justiça restaurativa, me impactou muito. Eu trouxe muita coisa dos círculos restaurativos, né? Hoje a própria, também a Kelly, que ia participar também, né, daqui do bate-papo, né? Ela também utiliza muito da perspectiva, né, de elementos, vamos dizer, do círculo, né? Não do círculo em si, né? Mas eu acho que, assim, para a gente talvez começar a pensar num paralelo, eu acho que tem um elemento que eu acho muito interessante da justiça restaurativa e que eu acho que, né, já até um pouco falei no Teatro Oprimido, mas que é uma perspectiva de desindividualizar o conflito, né, e de pensar nas responsabilidades envolvidas, né, do corpo social na produção daquele conflito, né. Claro que, assim, o como e a complexidade disso, né, dentro de cada uma dessas metodologias se dá de forma distinta, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Essa dimensão de devolver para o coletivo aquilo que é produção do coletivo é algo muito, vamos dizer, fundamental, porque a estratégia de individualização, ela é uma estratégia de opressão, né? E que eu acho que isso é importante, né? Eu lembro até que quando o termo justiça restaurativa, né? Ele é um termo muito difícil de engolir, né? No Brasil, Sim. né? Porque o que a gente está querendo restaurar, né? Quando a gente pensa em alguém violando alguma lei e tudo mais, geralmente essa pessoa já passou por muitos processos de, vamos dizer, né? De violação do seu direito, né? E aí, assim, então, quando a gente vai pensar naquele, né? Você tá um pouco falando isso, né? Antes de começar, né? É um pouco difícil, né, de não pensar. Eu acho que por isso que essas duas metodologias elas podem até dialogar, porque eu acho que o teatro oprimido ela ajuda a trazer essa, vamos dizer, essa dimensão, vamos dizer, da opressão, né? Porque acho que isso que eu estou dizendo é justamente a dimensão da opressão. Sim. Na produção do conflito, né? De certos tipos de conflito, obviamente, né? Mas que muitas vezes acaba, inclusive, chegando ao ponto, né, vamos dizer, de uma ruptura com a lei, né? Sim, e que é o questionamento exatamente do como a gente está vivendo, né? Que agora você falando do Teatro do Oprimido foi ficando mais evidente para mim, assim, os pontos que se convergem, digamos assim, porque se a gente for pensar, né, para mim a justiça restaurativa, se esse restaurar não for a gente pensar algo novo, né, não for a gente pensar de que forma a gente quer conviver daqui para frente, ela para mim só continua mantendo o que a gente já tem, né? Então, a pessoa não cumpriu a lei, então, você precisa cumprir a lei. Mas será que a gente não precisa questionar que lei é essa? Por que ela foi feita? Para quem precisa cumprir? Ou quem que descumpre que é preso, né? Exatamente. Tipo, porque assim, é uma lei que está para todos, entre muitas aspas, exatamente. Né? Então, acho que nesse lugar que você fala da toda a construção da estética, da linguagem, né? Que é como pensar uma nova ética a partir daquilo que você encara, para mim faz muito um paralelo com a JR nesse lugar de se a gente não for sentar para olhar um conflito de uma forma coletiva,
para pensar que aquela forma que a gente estava se relacionando não tá legal e que a gente precisa pensar de que forma a gente vai se relacionar a partir de agora, e aí coloco no saco junto como que a gente se relaciona com o Estado, como o Estado se relaciona com a gente, como que isso acontece, a gente tá só fazendo um jeito de manter as pessoas na ordem, né, digamos assim, que é a ideia do direito, que é manter a ordem social. Então, nesse ponto, assim, para mim faz muito sentido essa congruência, assim, dessas duas práticas que se propõem a pensar um estado diferente de convivência, de significar as relações. Exatamente, né? Eu penso, por exemplo, né, as duas metodologias, elas estão muito conectadas, talvez assim, numa perspectiva de pensar justiça, né? Acho que o oprimido, ele também está buscando isso, né? Reconhecer os processos de injustiça social e pensar estratégias de como que a gente vai modificar, né, esses processos. Só que a gente tem uma tendência a pensar, tipo, justiça sempre associando a lei. Sim. E isso Ai, que raiva. isso é muito complexo, ainda mais no nosso país, Sim. né? Mas ainda mais no nosso país, sei lá, mas também no nosso país, né? Imagino que em Sim. muitos outros isso também é um problema, né? Mesmo porque tem leis que são injustas, tem leis que intensificam formas de opressão que são injustas, como também tem coisas que não estão na lei, que estão completamente legitimados na sociedade, que são extremamente injustos, né? Sim. E é pensar também como as pessoas vão construindo justiça nas suas próprias relações, né? Que é muito louco quando alguém me falar pra mim justiça restaurativa é do direito. Fico pensando, mas como que a gente vê a justiça assim no nosso dia a dia, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente compra alguma coisa, quando a gente briga com alguém na família. No final das contas, qualquer tipo de diálogo que a gente vá ter pra consertar as coisas, entre aspas, vai ser em busca de justiça. A gente tá ali construindo com o nosso repertório de diálogo, de escuta, de troca, enfim, né? Corporal também. Total. Então, não faz muito sentido a gente pensar que a justiça restaurativa, né, vai estar num lugar da gente não repensar essas questões e da gente continuar fazendo da mesma forma uma justiça dentro do direito, uma justiça no judiciário, e não exatamente pensar nessas relações que você traz, né, nos jogos, na questão teatral, como que a gente pensa a justiça naquelas relações numa escola, né, porque justamente tirar a justiça das pessoas, desse lugar de monopólio, de aqui se faz justiça, faz com que a gente se sinta muito fraco nesse lugar, né, enquanto indivíduo não da justiça. Então, eu fico pensando se a ideia tanto do teatro do oprimido quanto da justiça restaurativa não é justamente convidar as pessoas a olharem para a justiça dentro das suas próprias vidas e suas relações, né? Eu acho que isso é uma discussão que a justiça restaurativa traz, que eu acho muito interessante, né, que de alguma forma também aparece no teatro do oprimido, né, mas de como tem essa terceirização, né, do se fazer a justiça para essa ideia de um Estado que é neutro, né, que é, vamos dizer, descolado da sociedade, que pode lançar um olhar, né, entre as partes, né, e fazer uma defesa da lei, né, que é uma... Enfim, né, toda a discussão. Só que a gente sabe que o Estado não é neutro, ele não é descolado da sociedade, então isso já traz uma porção de complexidades, né? Então, por isso que pensar a questão da opressão, né, vamos dizer, né, na questão da justiça, ajuda a gente a pensar, e vamos dizer assim, como existem vários processos institucionais, de como a sociedade mesmo ela está estruturada, né, que intensificam essas formas de injustiça social e que elas são completamente normatizadas, normalizadas, legitimadas e muitas até legalizadas, né? Sim. Até estava vendo essa discussão, por exemplo, né, de como é que você consegue balancear o direito, né, essa é uma baita discussão, né, hoje em dia, mas como que fala isso? Da liberdade de expressão com a da ofensa e do, né, então assim, essa discussão um pouco, por exemplo, na questão da homofobia, né, então assim, como as pessoas religiosas têm que ter a liberdade para conseguir expressar se elas acham que aquilo é pecado e tudo mais, mas tem que ter lá a lei que criminaliza de alguma forma essas formas de... Então é uma discussão complicada e que
não dá para deixar para o Estado decidir isso, né? Vamos dizer, porque isso, na verdade, é muito maior do que o simples fato de alguém ser homofóbico ou não. Mas, né, mas sim, antes disso, de pensar quais são as diversas práticas sociais que produzem sujeitos homofóbicos, né? Sim. Eu acho que é um pouco anterior, né, a isso. Então, assim, é até uma discussão assim, de ampliar um pouco a própria discussão da opressão para além, né, de uma noção só do oprimido e opressor. Ou seja, né, de sair do campo dessa dicotomia para entender a produção dessa dicotomia, né? Ou seja, de diversos atravessamentos institucionais, principalmente, né, porque por onde a gente é socializado, né, que intensificam essa redução da realidade em termos binários, onde certos grupos acabam sendo privilegiados e outros desprivilegiados, né? Então, não é só identificar essa relação de poder, mas é pensar que forças que estão atravessando, produzindo essa dicotomia, né? E eu acho que isso super começa no direito, uma coisa que eu já achava muito curioso, que era a produção de leis, né, assim, de criminalização de condutas, que é algo assim, tipo, temos um problema, vamos torná-lo crime, né? Então, sei lá, questão de violência contra a mulher, então vamos ter o feminicídio. E que, claro, tem diversos ganhos do direito, né, legalmente falando, de ter algo que proteja, seja um instituto jurídico ou não. Mas o que eu acho muito interessante é que o Estado, nesse lugar de produção de leis, né, de criminalização de condutas, ele, de fato, não está contribuindo para uma transformação social, né? Tipo, ele não está realmente pensando nisso que você está trazendo, que é por que pessoas matam mulheres porque são mulheres. E aí tá, porque é machista, ok. E onde que isso vai atravessando as relações, né? Tipo, não é uma coisa só... de categorizar o problema. Então, tá, aqui temos machismo. Tá, mas quem são essas pessoas, né? Que histórias são essas, de que homens são esses, né? E como que isso atravessa as mulheres também, de diversas formas. E pensar isso de uma forma coletiva, né? De existência do outro, de enxergar o outro da forma como ele existe. Eu acho isso muito potente em como a gente se... como posso dizer, como a gente se afeta coletivamente, né, pelas histórias das pessoas, como que a gente se afeta e se transforma a partir do que o outro conta, a partir de que o outro interpreta, ou fala, ou age, né, e ter espaços para isso, ter espaços para a gente realmente se afetar pelo outro, num lugar não tão só positivo, mas também desconfortável, mas enfim, se afetar pelo outro, mas estando disposto a ser afetado, que eu acho que são momentos e locais que a gente está disposto a pensar algo diferente, né? Porque a gente enxerga aquela pessoa que talvez a gente não enxergaria, ou se enxergasse, enxergava por esse binarismo de tipo, ou essa pessoa é oprimida, ou essa pessoa é opressora, né? Que é um discurso muito comum, que eu já ouvi bastante, assim, nos atendimentos, que é ou pessoas que são oprimidas, né? Sofreram algum tipo de violência, que estão cansadas de serem olhadas por esse lugar, né? Tipo, não aguento mais as pessoas olharem pra mim e a minha história ser a violência que eu sofri. Ou, tipo, só me enxergarem no lugar de vítima. Tipo, como se eu me reduzisse a uma vítima da minha própria vida, enfim, né? E como isso é problemático. E do outro lado também, né? De tipo, bom, não fiz nada na vida para além desse fato ruim, né? Digamos assim. Tipo, para além do crime, não existe história da minha pessoa que a gente possa falar sobre para além daquele dia que eu fiz isso. Então, eu acho que esse reducionismo, né, que a lei tem que ser, no final das contas, que é, tipo, matar alguém, né, não dá pra você especificar a história desse matar alguém, nem de quem foi morto, nem de quem matou, né, porque é uma coisa super formal, legalista, tira da gente a possibilidade de ser afetado pelo outro e pela sua história, né, tipo, fica num lugar de matou, o que faz, morreu, o que faz, e não tanto de quem são essas pessoas afetadas. E que histórias são essas, né? Tipo, quem são essas pessoas? Não sei, pra mim isso fica muito forte quando eu penso tanto no teatro do oprimido e na justiça restaurativa, que é pensar quem são essas pessoas, como que isso reverbera na vida delas e sair um pouco do óbvio. Tipo, a pessoa foi vítima, então ela se sente assim. Ela foi... Ou ela é opressora, ela faz isso. E se perceber nesse processo, né? Sim, sim. E eu tava pensando também eu tava vendo aquele documentário, né, do Augusto Boal que tem no YouTube e tal, e aí eu tava vendo uma parte que eu fiquei, assim, muito tocada,
que é uma parte que ele conta um pouco sobre um teatro que ele fez com mulheres que faziam faxina nas casas, né? E aí que ele acaba o teatro e a mulher começa a chorar e ele vai perguntar por que ela tá chorando e ela fala, tipo, fui criada pra não falar. E, tipo, aqui eu falei Invisível, alto, né? Tipo, tinha um microfone pra falar. E aí depois, eu fui criada pra não ser vista, né? E, tipo, tinha holofote em cima de mim. E ainda tinha os meus patrões ali na plateia. E aí ele pergunta, tipo, foi por isso que você chorou? E aí ela falou, não, é porque quando eu me olhei no espelho, eu vi uma mulher e não uma empregada doméstica. Tipo, isso pra mim, assim, tipo, eu fico arrepiada de falar, porque tem a ver comigo pra justiça restaurativa, que é o existir do outro, né? Tipo, é o outro poder se manifestar para além do rótulo que a gente coloca e da simbologia, da estética como você traz, tipo, que ele foi criado para viver, né? Tipo, de que forma que essa empregada doméstica foi criada para viver naquela caixa. E aí, como escutar essas histórias, ela podendo ser mulher para além de empregada doméstica e o que isso significa para ela, eu acho que é o que faz exatamente uma mudança em como a gente escuta, né? E aí eu queria perguntar para você, tipo, como que ressoa isso para você, tipo, essas reverberações do teatro do oprimido, assim, pessoas que passam pelos jogos e, né, enfim, trazem esse tipo de experiência. Realmente essa história ela é muito marcante, né? É uma história bem conhecida, né? E eu acho que ela um pouco ela traz à tona, vamos dizer, acho que um debate grande assim entre a dimensão objetiva e subjetiva da realidade, né? Não tem opressão né, que age de uma forma concreta e outra opressão que age, né, de uma forma subjetiva. Toda opressão ela age nesses dois aspectos, né? Então, assim, uma pessoa que não consegue lutar, que não consegue sair, achar estratégias de luta, geralmente é porque tem um processo subjetivo que faz ou ela acreditar que ela tá errada, ou acreditar que ela é pior, ou acreditar, né, que é o que o Paulo Freire, ele fala, né, da introjeção do olhar do opressor, né, que você introjeta esse olhar e tudo mais, e acaba vendo o mundo através do olhar do seu próprio opressor, né. E isso tem muito a ver com a forma como você age concretamente na realidade, né? Eu até indico a tese de doutorado da Kelly Cristina Fernandes, né, do nosso coletivo, que ela vai falar sobre teatro social dos afetos, que ela vai um pouco analisar essa dimensão da importância da análise dos afetos, da circulação dos afetos para a análise da opressão, né? Então, um pouco pensando essa dimensão de como, vamos dizer, não tem opressão se não circular medo, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir, né, se não circular vergonha, por exemplo, nesse caso, né? Como é que se constitui? Que tipos de afetação, né? Por isso que o corpo é tão importante, né? Que tipos de afetação naquele corpo, né, de atravessamento, de coisas que aconteceram na vida daquela pessoa, que faz com que ela tenha vergonha de si mesmo, né? Que esse seja um afeto predominante sobre si, né? E aí o que eu acho uma das coisas, um dos elementos importantes, né, do que o teatro oprimido ele oferece, é que essa vivência corporal de encontro, de troca com as pessoas através, né, dos jogos, enfim, das diversas formas que a metodologia traz, possibilita novas formas de afetação. Que não seja só da vergonha, que não seja só do medo, que não seja só, enfim, né, desses afetos que diminuem, né, a potência de vida, enfim, né, mas que também que consiga te afetar numa alegria, numa forma de reconhecimento dentro daquele coletivo, dentro daquele grupo, que aquela pessoa possa ser vista de uma outra forma e ressignificar sua própria compreensão, né, e isso concretamente faz ela agir diferente. Né? No próprio Teatro Fórum, né, tem uma coisa que a gente sempre fala muito, porque as pessoas falam, por que a gente não só discute, então, que dá ideias, né, do que pode ser feito, por que tem que ir lá e fazer e tudo mais? Porque quando você vai lá e tenta fazer, quando você coloca o seu jogo, o seu corpo em jogo, você descobre coisas que racionalmente você não estava levando em conta. Então, por exemplo, né, falando da violência contra a mulher, muitas vezes chega lá e fala assim, não, ela tem que só virar e falar, ir embora. Aí, na hora que a mulher vai lá e vai tentar falar, ela paralisa. Ela não consegue falar, não sai.
Na cabeça estava muito simples, mas na hora que ela coloca o corpo em jogo, aí a gente vê o medo circulando. E aí a gente consegue discutir, mas por quê? Da onde está vindo isso? De que forma? Como é que se constitui esse medo nas mulheres? Por isso que até essa noção que a Kelly resgata do Spinoza, né, de afeto, que é o afeto enquanto conceito político. Ou seja, o afeto ele não é algo que uma pessoa sente individualmente e tudo mais, né? O afeto está na ordem do encontro. Ou seja, modos de interação que afetam o corpo de uma determinada maneira, né? Então, é muito esquisito que todas as mulheres, né, em geral, vamos dizer, né, têm os seus corpos afetados de tal modo a produzir medo. Medo de andar na rua, medo de falar pro seu namorado como você se sente, medo de bancar de usar a roupa que você quer, medo... Enfim, é um afeto predominante, ou seja, então a análise dos afetos, da circulação desse afeto também... Nossa, até comecei a falar, já nem lembro mais de onde a gente partiu, né? Qual que era a pergunta, né? Não, era super sobre essa questão de como você enxergava na prática as pessoas sendo afetadas por isso, né? Então eu acho que isso é muito potente, né? Eu acho essa maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com teatro do oprimido trabalham porque tiveram as suas vidas modificadas, assim, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fazer teatro do oprimido, eu não conseguia fazer os jogos. Eu fingia que eu tava passando mal. Eu tinha, por várias questões que aconteceram na minha vida, como mulher e tudo mais tal, de histórias de abuso, eu tinha uma dificuldade de lidar com o corpo, né? Diversas questões, né, sobre, enfim, a minha experiência, que com os jogos eu fui conseguindo entrar em contato, refletir, me sentir acolhida pelas pessoas que estavam comigo, aos poucos, com calma, sem tipo, pé na porta, né, e criando processos que foram muito importantes, assim, muito importantes na minha vida, né, de conseguir falar para os outros, de conseguir me expressar, de conseguir, enfim, então, com certeza, isso foi muito importante, né. Mas acho que assim, teria 1 milhão de histórias, né? Eu lembro também, por exemplo, numa escola que era uma cena sobre assédio na escola, a menina ela ia de shortinhos, aí o menino passava a mão na bunda, que é coisas que aconteceram com as meninas mesmo, né, do grupo, né? E aí um dos meninos vou contar essa história só para entender assim como os modos de afetação, né, dentro desse processo não é só do oprimido, né? Mas também de todos aqueles que participam da nossa sociedade de alguma forma, em algum lugar dentro dessas estruturas, né? Enfim, então a cena um pouco discutia, né, esses modos de assédio dentro da escola. E aí foi uma baita discussão, foi um super processo, foi uma guerra dentro da escola, juro, assim, a escola assim, virou de cabeça para baixo, né? Sim. Quando terminou essa peça, um dos meninos do grupo, a gente estava fazendo a avaliação, e aí ele abaixou a cabeça assim, aí todo mundo foi falando, e ele baixou a cabeça de novo e tudo mais. Aí ele chegou na vez dele, ele falou assim, gente, eu tô morrendo de vergonha, eu não tenho coragem de falar, mas eu acho que eu preciso falar. Eu era esse cara. E agora eu fico extremamente constrangido, sabe? Porque eu achava que era muito normal, tipo, todos os moleques faziam isso, passa a mão e tudo mais. Eu nunca tinha parado pra pensar como uma mulher se sentia, nunca tinha parado pra refletir por que eu fazia isso, né? E agora, de verdade, eu fico constrangido e ainda não sei muito bem exatamente o que fazer quando eu vejo os meninos fazendo, mas eu, tipo, não consigo mais fazer, tá ligado? Então, tipo, claro, vamos dizer, né, tem essa potência, né, da vivência em si das pessoas daquele grupo, tem a potência de usar, vamos dizer, a peça ali como um mediador estético daquele grupo que está discutindo mais profundamente por exemplo, né, no caso da escola, com a escola como um todo. Sim. Então ali foi muito, muito complexo mesmo, porque olha só, apresentou a peça, aí aquilo ali virou um escarcéu, porque tipo, teve pessoas do público que falavam assim, mas é isso, aquilo que a gente escuta, né, não é tão raro, né, ela com esses shortinhos mesmo, né, vendo pra escola com isso, é lógico que ela tá querendo o quê? Ela quer aparecer mesmo e tudo mais e tal, e não sei o que lá. Eu lembro que quem tava coringando, né, que é quem faz essa mediação, né, da cena com o público, ainda falou assim, mas o que é então? Você acha que as mulheres que andam de burca também não são assediadas, não são abusadas? Virou um baita debate. Aí teve meninas que começaram a discutir e tudo mais. Foi. Aí, ou seja, depois disso, senti uma óbvia questão, vamos dizer, latente na escola e que estava performando diversos conflitos dentro da escola.
Sim. O que aconteceu? A escola cortou o projeto. Depois da peça. Falou assim, mano, não quero mexer com isso. Sai. E tal. Um ano depois, a gente é chamado de novo na escola. Falou assim, não, a gente queria que vocês viessem fazer uma oficina com uma sala que tá tendo muito problema e tudo mais. Quando a gente chega lá, vários moleques que estavam nesse um ano atrás, juro mesmo, eles descobriram que a gente ia estar lá. Eles tiveram a moral de imprimir umas, sei lá, 200, 300 folhas. Escrito assim, algumas. Vai lavar louça, vai lavar louça, vai lavar louça. Tudo puta, tudo puta, tudo puta. Sou machista, sou machista, sou machista. Levaram pano de prato e esponja e ficavam tacando em cima das meninas e não sei o que lá. A gente entrou, a gente viu essas folhas, falou, mas o que vocês estão aí? Não sei o que lá. E a gente viu, eles mostraram. Porque a gente é machista mesmo e não sei o que lá e tal. Aí a gente fez uma baita interessante. Ele falou assim, na verdade, no fundo, a gente tá desde aquela vez querendo discutir isso, querendo conversar, só que ninguém na escola conversa com a gente sobre isso. E, tipo, esse foi um jeito de chamar a atenção, tá ligado? E tal. E aí a gente, fez todo um processo, né, teatral, eles foram lá na frente, explicaram por que eles são machistas, o que eles pensam, por que as mulheres são tudo puta pra eles. Aí fizemos uma dinamização onde eles ficaram no lugar das mulheres e as mulheres do homem, as mulheres mostraram como é que eles assediam elas. E foi um baita processo, aí eles terminaram rasgando as folhas, assim, e tal. E eles compuseram, as meninas compuseram uma música e os meninos uma, né? Aí eles usaram, então, quer dar? Pode dar, a buceta é tua. É um pouco vulgar, mas pelo menos, né? Porque eles falam assim que elas são tudo puto, que agora elas vão no baile e querem, né, sair transando. Ou seja, tinha uma discussão sobre ali como é que eles também enxergam a sexualidade das mulheres. Ninguém fala, não sabe como lidar com tudo isso. Não tinha espaço, né, pra discutir tudo isso, né? As meninas também criaram também uma música. Então também foi super bacana, né? Mas para ver como realmente os espaços institucionais... Então, essa é uma clara, vamos dizer, né? Como as práticas institucionais intensificam esses lugares, né? E as formas de opressão dentro da sociedade, né? Seja a escola, seja a família, seja a igreja, não é que só existe coisa ruim nas instituições, é óbvio que não, tem diversas potências, inclusive isso precisa também, né, ser reconhecido no teatro, e a gente tem trabalhado muito, né, também de como é que a gente busca as potências dentro dos nossos espaços públicos, né, nos espaços nos quais a gente convive, né, como é que a gente também reconhece, olha só, essa estratégia aqui, olha que fissura que existe aqui e que está sendo utilizada dessa forma, né, dentro dos espaços, né. Sim, acho que até a forma não, mas o fato de vocês terem sido chamadas novamente, tipo, já diz que ali tem algum tipo de abertura, mas que naquele momento, no primeiro momento, não conseguiram segurar o avalanche que vem, né, quando a gente abre espaço para falar coisas que a gente nunca falou e nunca fala. E eu ia trazer uma experiência que rolou comigo com justiça restaurativa, que era com práticas, né, da justiça restaurativa, digamos assim, que foi numa escola também, acho que, se eu não me engano, ela era a escola estadual aqui de São Paulo. E eram, tipo, crianças de, 6, 7 anos. E aí, a única coisa que eu consegui implementar, porque nem era um projeto de justiça restaurativa, mas eu falei, vou fazer aqui, tipo, era um círculo no início da aula e um círculo no final. E aí, eu passava um coelho no começo, tipo, para cada um falar como tava chegando do final de semana, e porque acho que era numa segunda-feira, e aí, tipo, no final, para dizer como foi a aula. E aí, óbvio que no começo, assim, tipo, pegava um coelho, tacava um na cara do outro, aí, tipo, um dava um murro na cara do outro aqui do meu lado. E eu, tipo, pensando, que desastre, tipo, por que que eu inventei de fazer esse negócio? Tá dando muito errado. E aí foram 6 meses fazendo isso, todo início e final de aula. E aí muito curioso que daí, tipo, no final, assim, eles começavam a ficar puto quando um começava a falar, quando o outro tava falando. Você não tá com o coelho na mão, cara, espera aí sua vez. E aí, tipo, quando um cortava o outro, eu quero escutar a história dela, porque no começo eu só respondia umas coisas, tipo, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Mas, tipo, não realmente falava sobre, Sim. né? E aí foi o que fez o projeto começar a causar um pouco, foi que justamente as crianças começaram a se sentir na liberdade de falar, e aí teve uma vez que uma menina sentou no nosso círculo, assim, de início de aula, e ela falou que ela, tipo, começou a chorar, falando, a polícia acabou de estourar o barraco que eu moro e levou meu tio preso.
E aí ela chorava, chorava. E aquilo era uma questão, né? Tipo, como que a gente leva a aula com isso acontecendo? O que a escola faz com isso que tá chegando ali na escola? Porque talvez ela nem contaria, ficaria quieta num canto e tipo, mais aí uma mazela do Brasil e tá tudo bem. E, Sim. tipo, será que a escola também não precisa de apoio para receber todas essas coisas que vêm quando a gente abre, Claro. né? Tipo, que é isso? A Um instituição... gargalo, né? De todos os problemas sociais, né? Agora a escola resolve aí, né? Exato, Não é isso, tipo, não né? adianta eu ir lá abrir um espaço, tipo, pessoal, vamos falar de problema? Vamos. E aí vem os problemas, eu falo, obrigada, escola, eu vou embora, tá? Que isso aqui era só um projeto. E, tipo, bom, como que a diretora lida com isso? E realmente isso criou muito choque, porque as crianças começaram a trazer. Mas um momento muito legal foi quando a professora era super reticente, né? Porque, óbvio, também tem uma outra pessoa entrando na sala de aula dela, que ela faz da forma que ela já conhece. Tem toda uma questão aí pra gente cuidar, né, das relações, da onde a gente vai colocando os projetos. Mas eu lembro que ela participou de um círculo, uma vez ela, ai, tá bom, acho que eu quero participar. E aí eu passei o tal do coelho, e ela falou que ela tava muito mal, porque ela teve que passar o final de semana inteiro cuidando da mãe, que a mãe tá, tipo, nos finalmentes, e ela não tava aguentando a carga de trabalho com a mãe pra cuidar. E aí passou, tipo, o resto do coelho, todas as pessoas em silêncio, tipo, todas as crianças. E aí eu, tipo, fechei a roda e todos levantaram e falaram, tipo, professora, hoje a gente não vai causar nada, tá bom? Porque a gente quer cuidar de você. E ela ficou, tipo, extremamente tocada, porque ela falou, meu, como assim, sabe? Tipo, eu tava imaginando já mais um dia de, tipo, várias treta pra lidar aqui na sala e eu não tô em condições, mas, tipo, ela também não iria abrir isso pros alunos, né? Então, como no final, é tipo, como a gente não tem espaço pra falar do que nos é afetado o tempo todo, né? E como a gente. Aquele negócio que você fala sobre, tipo, a gente já vai abafando tanto que quando sai, sai violento. Então, tipo, talvez essa professora um dia esgote num nível que ela vai ser violenta com alguma criança, ou violenta com ela mesma, não vai comer, não vai dormir, não vai conseguir. E, tipo, a gente não tem espaços pra falar sobre isso, né? E o Claro. quanto justiça é sobre isso também, né? Justiça não é só sobre o crime que aconteceu no dia tal. Tipo, justiça é sobre a gente se sentir minimamente em relações justas de cuidado e de escuta no nosso trabalho, nos ambientes que a gente permeia, né? Então, lembrei muito quando você falou sobre, tanto sobre escola, como sobre abrir espaço e virem muitas coisas que estavam ali guardadas e que precisa de um cuidado de como que a gente lida com isso daqui pra frente, né? Uhum. É muita coisa pra lidar, se for pensar. Meu, muito. Né, eu lembro de uma cena, né, vamos dizer, uma coisa que repetia muito, né, eu tô usando o exemplo da escola, né, mas só assim, a gente ficou muitos anos, né, dando formação para professores, aliás, um pouco por conta disso que você tava colocando, né, de não virar uma coisa da gente ir lá, ir embora e tal, então a gente passava a metodologia para os professores para eles usarem como estratégia dentro das escolas, né, era muito recorrente ter aquela cena, então, porque depois os alunos que faziam as cenas, né, e aí eles faziam a cena, a gente está passando por um problema, eu recorrer ao professor e isso não funciona. Ou porque o professor não escuta, ele não valoriza o problema, ou então ele só manda para a diretoria e tal, parará. Então a gente aqui identifica um problema, não escuta dos professores e tudo mais, tá, parará. Só que não dá, entendeu? Pra só. Né? Então tá bom, professores, escutem aí, né? Sim, não é uma sim. coisa simples, né? Aí uma pergunta. Assim, sei lá, que só para investigar um pouquinho, né? Tipo assim, por que você acha que o professor não ouviu? Ah, ele tava louco, corrigindo um monte de prova e ele tinha uma reunião depois. Você já identifica, vamos dizer, as práticas escolares que impedem a escuta do professor e do aluno. É sobre essas práticas que a gente tem que, então, olhar, entende? Porque Sim. se a gente tá falando assim, porque é difícil pro professor, ainda por cima, ter escutar, se ele tem uma carga, né, de burocracias, de tudo mais, né, de diversas práticas dentro da escola, que não garantem um espaço de qualidade. Fora que assim, a formação do professor não tem nada a ver com o professor de física fazer uma escuta pro aluno e tudo mais, né? Então tem a ver com o que é educação, para que serve a educação, né? Enfim, essas diversas questões que precisam de alguma forma ser reconfiguradas, né, institucionalmente, mas que tem uma tensão de forças aí, de relações de poderes complicadas, que precisam ser olhadas para justamente a gente ver onde a gente tem que verter força ali para avançar, né, nessas práticas, né?
Sim, não faria sentido, né? Tipo, então professor, escuta ele, tá? Que ele tá querendo escuta e você não tá escutando. E aí, não, tranquilo. Tipo, qual que é a sustentabilidade dessa escuta, né? Tipo, quanto tempo esse professor, essa professora conseguiria manter uma escuta até sucumbir de novo ao cansaço, ao trabalho, as, né, diversas questões estruturais que mantêm aquilo. É. Então, é super pensar, quando a gente fala da justiça restaurativa, né, e nos conflitos mais, como eu posso dizer, mais específicos, né? Tipo, uma pessoa causou dano a outra, o quanto é importante trazer o coletivo, a comunidade de apoio, as outras pessoas, porque se a gente não discutir enquanto coletivo o que estruturalmente está segurando isso acontecer, que é como você falou também do teatro do oprimido, né? Olhar para essa estrutura que mantém essa violência acontecendo, o que adianta? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que não tem condição financeira, não teve estudo, não teve nada, não sei o que, em relação a direitos garantidos, aí roubou, é só devolver. Tipo, bom, devolve para a vítima, mas e aí? O que a gente cuidou estruturalmente dessa violência ser legitimada, né, de várias formas? Ou, enfim, mesmo as pessoas, sei lá, crescerem em famílias onde a violência é algo normal, tipo, e isso não sei quem... Que pessoa é essa que não cresceu assim, né? Porque a gente vive numa cultura violenta. Então é muito natural que a gente tenha nas nossas relações a violência ali como muitas formas de lidar com problemas, enfim. Então, se a gente não olha para isso, o que adianta a gente cuidar de uma violência específica, né? Tipo, então roubou, devolve. Então bateu, pede desculpa. Tipo, se a gente não olha para por que bater tá ok, né? Tipo, por que bater é uma forma de reagir a uma violência? Por que bater é uma forma de reação quando você não concordam com você? Tipo, o que tem por trás dessa educação, e aí não só na escola, mas como que a gente é educado, né, a se relacionar? A gente, assim, na minha opinião, a gente não tá mais nada do que passando um pano, tipo, ou pelo menos não encarcerando as pessoas, mas será que isso, por si só, tipo, cuida de uma transformação social? Claro que tem toda a sua potência e, né, tipo, já cuida de muitas pessoas que seriam extremamente descuidadas no sistema prisional, enfim. Mas se, para mim, na justiça restaurativa, se a gente não tiver um viés crítico, né, uma perspectiva crítica e estrutural de quando a gente está falando de conflitos específicos, a gente está simplesmente dando uma disfarçada ali em 300 problemas, né, institucionais, do Estado e de como que a gente convive, de como a gente olha para isso. E aí, principalmente, que eu queria perguntar isso para você, que tô com isso na minha cabeça de curiosa, que eu fico pensando que, tipo, eu, enquanto facilitadora, né, toda vez que facilito, fico me questionando sobre as minhas relações violentas, né? Tipo, enquanto eu tô facilitando, eu quero controlar o processo, e aí não é para controlar, e eu fico, caramba, não posso controlar, mas o que é isso dentro de mim? Então, fico me revisitando, né, nos processos, e as pessoas têm um pouco a ideia de profissional, enquanto aquele que, tipo, tá manjado já, né? Enfim, aquele profissional que super manja fazer e faz no automático, sem qualquer percepção crítica sobre si. Então, eu acho extremamente importante, quando eu penso em facilitação de justiça restaurativa, a pessoa tá em constante convite para olhar para aquilo que ela tá levando para as pessoas olharem também, sabe? Tipo, estou aqui proporcionando um momento para olhar para a violência, mas será que eu olho a minha? Será que eu tô disposta a fazer esse olhar? E aí queria saber como que é para você enquanto, né, uma pessoa que já facilita oficinas, por exemplo, né? Tipo, como que é isso? É difícil. É sofrido, porque se você faz de verdade, mesmo tá ali aberto, né, vamos dizer, sendo afetado, e é difícil não estar, né, porque ou você, a não ser que você esteja muito mecanizado ali no seu processo, mas é difícil, porque você está ouvindo aquelas diversas histórias, você também está compartilhando a sua opinião de alguma forma e tudo mais. Então é muito difícil você não ser afetado pelas narrativas, pelos corpos, pelas construções estéticas, pelas músicas criadas, pelas cartas, as diversas criações que as pessoas fazem, né, dentro de uma oficina, né? Emociona, afeta, nos tira dos lugares. Tem processos assim que eu já tive assim, a gente geralmente dá em duplas, né? De eu ter que dar uma saída. Posso até contar, vamos dizer, por exemplo, uma das histórias, tem uma das técnicas que é o teatro arco-íris do desejo, né? Que é pensando justamente essa faceta da opressão, da opressão introjetada, né? Quando você introjeta o opressor, né, que você não precisa mais concretamente ter o opressor falando não pode, né? Você já faz esse trabalho, né? Você já se olha no espelho, se vê lá com o vestido vermelho e fala: você é uma vagabunda, tira esse vestido agora.
entendeu? Como assim? Você não vai, né? Então não precisa mais o cara falar, né? Isso já, de alguma forma, já aconteceu tanto, já foi falado tanto, que você já introjetou, enfim. E numa dessas vivências que a gente estava fazendo, entrou uma história de um conflito entre uma menina que era de esquerda, assim, vinculada ao PT, e o pai, que era bolsonarista. Enfim, um conflito que poucas Bem pessoas devem tranquilo. ter vivenciado, né, nesses últimos anos. Ninguém deve, né, ter que ter, né, lidado com essas diferenças, né, dentro da polarização e tudo mais. E, enfim, isso de alguma forma me atravessou, né? Essas diferenças políticas, a intensificação naquele momento que estava, né? Que foi na época das eleições, enfim. Eu já fico o tema assim, né? Eu falei, bom, isso tem a ver comigo também, né? E foi muito interessante, porque a gente, com toda a técnica, enfim, né? Não vou descrever tudo, mas assim, o que aconteceu foi mais ou menos que chegou no momento, ela começou a contar como é que foi a associação do pai dela a esse tipo de ideia, né? As ideias pronunciadas ali. E ele vai contando que o pai dela era do interior da Bahia e era muito humilde, e que ele acaba se alistando pro exército na época da ditadura. Ele consegue entrar e aí ele tem um sapato decente, tem uma calça. Agora, quando ele anda na rua, as pessoas olham e cumprimentam ele é visto, ele passa a ter uma significação, ser respeitado, ele se sente parte de algo, né? E é reconhecido dentro desse grupo. E aí a gente falou assim, como é que foi você quando você... Isso tudo em cena, né? Com as diversas metodologias, tá? Mas como é que foi o seu processo da entrada do PT? Eu morava na periferia de São Paulo e meu sonho era poder comprar um caderno, mas eu não tinha dinheiro para comprar um caderno. E aí o PT tava contratando pessoas para fazer panfletagem e tudo mais. E eu me associei para conseguir ganhar dinheiro para comprar. Na hora que eu entrei, eles começaram a me dar um monte de livros. E aí, de repente, eu fazia parte daquele grupo. E ela começou a falar e, de repente, ela parou. Eu acho que o grupo todo parou. Eu parei, eu me emocionei. E todo mundo se deu conta. Nossas histórias são muito parecidas. Minha forma de associação e vinculação com essas ideias políticas tem pouco a ver com racionalidade, com coerência, com nada, e mais a ver com processos afetivos de vinculação com certos grupos, com formas de significação de vida. E aí, assim, como, tipo, putz, pera um pouco, né? Eu sou mais parecida com meu pai do que, né? Virou um pouco aquilo e todo mundo começou a entender algum aspecto ali sobre essa polarização e sobre a dificuldade de conversar que a gente tava, que era importante, né? Menina, se você que terminou a oficina, eu fiquei umas 2, 3 horas chorando, assim, e falando, meu Deus do céu, olha como eu não consigo escutar, como eu tenho dificuldade para entender também a vinculação dos outros a certas perspectivas, de como a gente vai dialogar com isso, de por que certas pessoas precisam de vinculação com, né, tanto na esquerda quanto na direita, a processos autoritários para se sentirem reconhecidos, enfim, né? São vários questionamentos ali que a gente, às vezes, né, a gente aponta para o outro sem olhar, né? E aí eu passei por um processo, vamos dizer, enorme, assim, de revisão, assim, do meu processo de vinculação a linhas políticas, a olhares, de reconhecimento de também processos extremamente autoritários dentro da esquerda, né, de diversos espaços pelo quais eu passei. E tanto que a gente fez uma peça sobre isso, né? Da gente pensar, tipo, a dificuldade democrática nos espaços que a gente, né, que a gente convive no nosso cotidiano, né? Ou seja, não é um problema só macropolítico, mas também, né, da nossa tendência autoritária nas nossas práticas, né? Como é que a gente coloca isso em jogo, né? Nossa, eu vou aproveitar essa pergunta sua para dizer que nosso papo tá chegando ao fim, mas nossa, eu vou deixar essa pergunta para as pessoas, bem má mesmo, assim, de deixar no final da conversa, como que a gente coloca isso em jogo? Fica a pergunta, e agradecer muito, Dani, muito obrigada pela sua presença, foi incrível, assim, eu passaria muitas horas falando sobre isso, porque eu tô aqui extremamente instigada.
e animada para continuar falando sobre isso, mas muito obrigada por estar aqui, é um prazer imenso ter te recebido. Ó, Dé, eu que super agradeço, que delícia poder te reencontrar, bater papo, também saber de você, e poder trocar essas ideias, né? É isso, a gente precisa inventar ainda muitas coisas, né? Metodologias, ideias aí para a gente conseguir furar, né, esses espaços e esse modo de existir que a gente construiu, né? Então, a gente não vai fazer isso sozinho, né? Então, criar essas pontes, esses espaços de troca, vamos dizer, é um status de sobrevivência, né? Então, eu agradeço muito mesmo o convite. Posso aproveitar e só divulgar o... Óbvio. Né, queria então falar que quem quiser conhecer mais sobre a metodologia, sobre o trabalho que a gente desenvolve, sou parte do Coletivo Garoa. Vocês encontram a gente no Facebook, acho que tem Instagram também, eu não sou das redes, né? Mas tem Facebook, tem lá, podem mandar e-mail também, garoacoletivo@gmail.com. Se quiserem entrar em contato pessoalmente comigo, podem ser por e-mail também, daniela.funtes.garcia@gmail.com. E também aproveito para divulgar, a gente tem uma pós-graduação, né, em teatro do oprimido e processos grupais na psicologia social, um pouco associando e tal, né. A gente também tem desenvolvido várias metodologias, né, a partir das nossas investigações, trazendo muito dos círculos, né, que nem eu falei, né, trazendo vários elementos, então tem bastante coisa para compartilhar, para quem quiser utilizar o corpo para transformação, para processos de análises coletivas e reflexões e construção de estratégias de luta e de criação de novas práticas sociais. Então fica o convite. Incrível, Dani. Muito obrigada. Todos esses contatos vão estar na descrição também do episódio, para vocês que não conseguiram pegar agora. E queria agradecer muito vocês que ouviram. Se vocês quiserem acompanhar mais, é só seguirem a página lá do Papo Debs no Instagram, que daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!